Muito bem. Contam que uma vez um rei, ele estava no meio de uma guerra tipo Rússia e Ucrânia, aproveitando pedir para Hashem mandar paz e brachot para todos que precisam. O rei, ele estava no meio de uma guerra que ele precisava vencer de todo jeito. Ele estava gastando tudo que ele tinha e não tinha, colocando tudo em jogo, em termos de recursos, em termos de pessoal, e chegou um momento que ele não estava conseguindo, não conseguia vencer a guerra. E no desespero, ele anunciou: quem trouxer a solução, vamos lembrar que antigamente não era tão fácil acesso ao que exatamente o inimigo estava planejando, e você não tinha uma visão global. Então, se tivesse um sábio, algum perito que trouxesse uma solução, ele daria a permissão de entrar no tesouro real e pegar o que quiser. Que proposta! Imagine só, você entrar no tesouro real, lá você tem todos os tipos de tesouros acumulados de gerações. Você tem lá o que tem de mais valioso do reinado. E ele falou, não tem problema. Quem trouxer a solução e nós vamos vencer a guerra com isso, eu vou deixar ele entrar no tesouro real e pegar o que ele quiser. Ele escolhe. Veio lá um senhor e ele falou o seguinte: rei, você tem que fazer isso, e você vai ganhar a guerra. O rei, no desespero, não sabia se estava certo ou não, ele seguiu as orientações e não é que ele ganhou a guerra. Agora ele tinha que cumprir. Um rei, palavra é palavra, todo homem, palavra é palavra, mas ainda mais um rei tem que cumprir a sua palavra. Só que agora ele começou a ficar preocupado. Imagine só. Imagina se esse homem entra lá e ele pega aquela coroa de ouro do meu bisavô. Ele entra lá e ele pega o que tem de mais valioso. Não, não posso permitir isso. Não, tem que dar um jeito. Mas eu prometi, o que eu faço? Ele teve uma ideia. Ele falou para o homem, com certeza você vai poder entrar, mas antes de entrar, você tem que passar aqui por alguns testes. E ele contratou especialistas para fazerem testes, para conhecer melhor essa pessoa, saber exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são seus hobbies, quais são suas paixões. E quando acabou toda a pesquisa, falou, tal dia, tal hora você pode entrar, e eu vou te dar 1 hora, desde o minuto que você entrar no palácio, você tem 1 hora para entrar no aposento real, escolher o que você quiser e sair, você não pode passar lá o dia todo. Ok, combinado. Chegou no momento, no dia certo, ele abre a porta do palácio, e na frente do palácio tem um buffet com todas as comidas que esse homem mais gostava. Tinha lá garçons, tinha no capricho, você tinha salgado, doce, toda a variedade, exatamente o cardápio que aquela pessoa gostava. Ele sabia que ele tinha que entrar para ir lá pegar o objeto real, mas falou, calma aí, eu não vou perder aqui. Ele foi lá, experimentou uma coisa, outra coisa, ele ficou lá comendo, calma, só mais um pouquinho, e ele vai indo, e de repente olha para o relógio, passou 15 minutos. Tá bom, ainda dá tempo. Ele passa para a próxima antessala, e lá tem uma orquestra sinfônica, ele é apaixonado por música clássica. Exatamente a música que ele mais gostava, está tocando lá no violino, tanto inúmeros instrumentos. Calma, só um pouquinho, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Ele senta lá e ele se perde no tempo. Quando ele olha para o relógio, faltam só 20 minutos. Ele passa para a próxima antessala. E lá tem, novamente, um outro buffet com tudo que ele era apaixonado, tudo que ele precisava. E, de repente, ele falou, calma, eu preciso ir em frente, mas eu não vou perder isso. Quando eu vou ter outra chance de ter esse buffet? E assim o tempo vai passando. E quando ele se dá conta, ele vai entrar no aposento real. Expirou o tempo. Passou 1 hora. E ele perdeu a chance da vida dele. E por que ele perdeu a chance da vida dele? Porque ele se deixou levar pelo prazer momentâneo.
Ele podia lá resolver a situação de vida dele, ele podia pegar algum objeto que valesse milhões, e ele não conseguiu focar. Ele se perdeu nos pequenos prazeres momentâneos de comida, de música, etc., ao longo da sua jornada rumo ao aposento real. Dizem nossos sábios que esta é a história da nossa vida. Todos nós temos à nossa disposição o tesouro real, o que tem de mais valioso. Só que se encontra no final. Se encontra depois de passar por todas as antessalas. E nessas antessalas, as tentações são grandes. E o Yetzer Hará, ele vai colocar na nossa frente justamente aquilo que nós temos uma queda. Aquilo que não é tão fácil. Para um vai ser A, para outro vai ser B, mas o estudo é bem perfeito. O Yetzer Hará sabe exatamente o que colocar na nossa frente para tirar o nosso foco. E por isso, que para conseguir chegar no tesouro real, precisa de sabedoria. O sábio é aquele que escolhe ir direto. Ele não olha para os lados. Por mais tentador que seja, ele vai em frente. Ele não perde o seu foco. Este é o sábio. Isso quem disse foi o Baal Shem Tov, baseado numa passagem do versículo do rei Davi, dos Salmos, que diz o seguinte: Tfilá le'ani ki yatov v'lifnei Hashem yishpoch sicho. A oração de um homem pobre é apenas estar diante de Hashem, v'lifnei Hashem yishpoch sicho, e derramar sua fala diante dele. Isso é muito interessante. O Baal Shem Tov explicou o seguinte: ele disse que um rei, ele deu a oportunidade da vida de você escolher o que você quisesse. Mas você tem apenas uma chance, um pedido. Então imagine que eu pergunto para vocês. Imagine que você é surpreendido por Hashem. E Hashem fala para você, você tem um pedido aqui agora. O que você pediria? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, a pessoa fica meio perdida. A gente tem aquelas frases conhecidas: o mais importante é a saúde. Se é assim, por que você reclama quando tem problemas de dinheiro? Ou quando tem problemas familiares? Então, o mais importante é tudo. Tudo é mais importante. Agora, você tem o direito de escolher uma coisa. O que você vai escolher? A pergunta é boa. E a resposta tem que pensar. Você não pode responder assim. Diz o Baal Shem Tov, aprende do rei Davi. O rei Davi disse o seguinte: seja esperto, seja sábio. Sabe o que você pede? Quando o rei te oferece, pede uma coisa, o homem pobre, o que ele pediu? Rei, o que eu preciso? Eu preciso de uma casa nova? Não. Um carro? Não. Não quero bens materiais. Para mim, o que mais vale nesse mundo é a sua companhia, Vossa Majestade. É isso que eu aprecio. Então, posso fazer um pedido? Vou fazer um pequeno pedido. Eu gostaria de todo dia, antes de ir para o trabalho, passar aqui na sua sala por um instante, só para lhe ver. Só isso. Diz o Baal Shem Tov, esse é o melhor pedido de todos. Se você vai estar todo dia com o rei, pronto, você já está tudo resolvido. E esse pedido está disponível para cada um de nós. E o sábio, ele escolhe isso. O sábio, ele escolhe essa oportunidade de estar todo dia com o rei. Meus amigos, nós temos a oportunidade de estar com o rei todo dia, várias vezes. Nós temos as orações diárias, nós temos as mitzvot, o estudo de Torá. São todas oportunidades de estar com o rei, e não com seus intermediários, e não com tudo aquilo que nos desvia do foco. Novamente, deixando claro, estar com o rei não significa o dia inteiro ficar rezando e estudando Torá. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que trabalhar, mas isso não é ruim, pelo contrário, isso é uma mitzvah. Trabalhar para sustentar a família é uma mitzvah.
Dormir para ter forças para o dia seguinte é uma mitzvah. Cuidar do corpo é uma mitzvah. Se alimentar é uma mitzvah. Tudo é uma mitzvah. O que nós estamos falando é estar focado no objetivo. Eu não como por comer. Eu não durmo por dormir. Eu não faço academia por fazer academia. Isso tudo é um meio para eu estar mais próximo do rei. E aí precisa de bastante sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem a qual nível nós podemos chegar. O Alter Rebbe, o autor do Tânia, o primeiro Rebbe de Lubavitch, Rav Shneur Zalman, ele constantemente entrava em transe, numa outra dimensão, onde que o corpo físico meio que perdia o seu controle e ele rolava no chão, tanto é que colocaram na sala dele almofadas para proteger. E uma dessas vezes eles escutaram, ele costumava mais de uma vez falar isso. Ele falava o seguinte: Hashem, Deus, eu não quero o teu paraíso, eu não quero o Gan Eden, eu não quero o Olam Haba, eu só quero você. E aqui é bastante profundo. O que o Alter Rebbe estava falando, obviamente, o Alter Rebbe está dizendo o seguinte: eu não quero o maior nível que seja, mesmo que ele é próximo a você, mas não é você. Eu não quero os anjos, eu não quero as firot, eu não quero nenhuma conexão espiritual que não seja puramente você, Hashem. E para isso precisa de muita sabedoria, inclusive pessoas muito espiritualizadas. Isso não é fácil. Aqui é muito mais sutil, a gente está chegando para concluir hoje a ideia que para escolher o rei, e não os ministros, e não os assessores, precisa de muita sabedoria, não é pouca sabedoria. Eu quero finalizar com uma história que eu escutei há muitos anos e ela ficou gravada em mim e bastante me toca. Eu tive o mérito de conhecer o rabino Yitzhak Groner, que abençoada a memória, que foi o rabino-chefe da Austrália. E ele, na década de 70, uma pessoa que tinha, ele foi dotado com os dois, uma mente brilhante e um coração enorme. Uma pessoa realmente especial. Ele levantou, ergueu todo o judaísmo da Austrália. Pegou um país, basicamente um deserto, e transformou numa potência, uma comunidade vibrante, forte. E na década de 70, ele foi pela primeira vez para Israel, no cemitério antigo de Tzfat. Quem conhece Tzfat? Aquelas montanhas, tem um cemitério antigo onde tem lá a Mikveh do Arizal, um lugar muito especial. Lá estão enterrados pessoas gigantes da nossa história. Lá você tem o Arizal, o Beit Yosef, a Hannah, os 7 filhos, tem muita gente. E ele, para ele não era algo histórico apenas. Ele estava vivenciando, porque cada túmulo que ele passava, ele sabia a história de cada um. E ele começou de manhã, e o tempo ia passando, e não acabava. Ele continuava, esqueceu de comer, qualquer coisa, mas de repente, o colega dele, que tinha levado ele para lá, era Berkechen, falou para ele: Rabbi Yitzchok, Rabino Yitzchak, o sol está se pondo, está chegando na hora da oração de Minchá. Minchá só pode ser feito até o anoitecer. E ele indo, ele falou: Balto, daqui a pouquinho já estou indo. O tempo foi passando e ele grita de volta, ele fala: Rabbi Yitzchok, tá acabando o tempo. Esquia, o pôr do sol. Ele falou: já estou indo. E ele é uma pessoa bastante autêntica. O Rabino Groner falou o seguinte: eu pensei comigo mesmo. Minchá eu já rezo há décadas. Minchá eu vou rezar por mais décadas, se Deus quiser. Agora, essa experiência que eu estou tendo aqui, isso é incrível. Estou aqui vivendo a história judaica de milênios. Não consigo sair daqui. E ele tomou a decisão meio que pular uma vez na vida a Minchá, mas não perder aquela experiência. E o colega dele, percebendo o dilema do
o Rabino Yitzhak, ele gritou lá de fora e disse o seguinte: Rabbi Yitzhak, em Yiddish, dos isgiluim minche is atzmus. Rabbi Yitzhak, isto são revelações de Deus. Mincha é a essência. Rabino Groner, naquele mesmo instante, ele saiu correndo e foi fazer a oração de Mincha. Você não pode rezar dentro do cemitério? Ele foi e saiu e fez Mincha. Rabino Groner, ele entendeu a mensagem do colega, que é a sabedoria que nós estamos falando aqui. Mesmo que é o teu paraíso, mesmo que é o teu Olam Haba, mesmo que é muito elevado, muito espiritualizado, na prática, é com você, mas não você. Não é a essência. A sabedoria é conseguir passar pelas tentações, inclusive espirituais, para conseguir se conectar com a essência. Este é o objetivo deste mamar que nós estamos estudando, para adquirir um pouco mais de sabedoria e entender que, por mais que várias experiências, até mesmo espirituais, sejam legais, nós temos que ter a humildade e a sabedoria de escolher a essência, de escolher aquilo que realmente nós temos que realizar neste momento. E não procurar a minha experiência, mas sim procurar escutar a vontade de Hashem. E esse é o caminho para a verdadeira alegria. Porque a verdadeira felicidade, ela vem de nós estarmos conectados com a nossa essência. Isso se traduz em estarmos conectados com a essência de Hashem. Se Deus quiser, na próxima aula, e a última, pelo menos nesse período, sobre esse tema, nós vamos entender o papel fundamental de um tzadik, de um justo, de um rebbe, conectando a nossa alma, a nossa essência com a essência de Hashem. Se Deus quiser, na semana que vem. Vamos abrir agora para as perguntas.